Fala pessoal! Enfim, trouxe a parte 9 de The Extras Too Strong, essa obra incrível que não para de melhorar. Como faz um tempo que não posso, então irei fazer um breve resumo para relembrarmos de como chegamos até aqui. O protagonista Tae-sung era uma pessoa normal, porém, sua vida mudou da noite para o dia quando ele foi atropelado por um caminhão ao sair para comprar comida. Mas não pensem que ele teve a sorte de ser transportado ou renascido em um mundo de fantasia, no qual ele teria poderes e se tornaria o herói que derrotaria o Rei Demônio. Nada disso. O caminhão-chan trollou o prota e o deixou paraplégico, fadado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Mas como a história não pode acabar aqui, Tae-sung começou a ler uma novel para ocupar o tempo livre que tem agora. Após terminar, ele adormeceu e, como num sonho, uma luz forte o levou para outro lugar. Ao acordar, Tae-sung não reconheceu aquele lugar, pois era diferente do quarto do hospital. Logo após, ele conheceu o instrutor Todd, o que o fez descobrir que reencarnou no corpo de Mord, um bastardo filho do arquiduque Vernaz da novel que ele leu. Assim, descobrindo que ele entrou no mundo da novel. Em seguida, com o auxílio de Todd, ele iniciou seu treinamento para se tornar um guerreiro Vernaz, e em menos de 3 dias, chegou facilmente ao nível 3. Após isso, ele deu uma surra no chefe de turma Fion. Olhei na cara dele e disse assim, ó: vem brigar com quem sabe lutar. E da minha primeira gingada, o Cleito, tela preta. Escutei mais nada, eu só escutava assim, ó: wind, swing, 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 swing. E eu respondia: Jesus, sois. O que tu fizeste, filho? Eu pensei que eu tinha poderes, papai. Foi humilhado pelo instrutor Daisley, Agora sou eu e você, meu gostoso! mas depois de seu sarrafo nele, se tornou um guerreiro oficial. Rapaz, pisapé é uma invenção dos deuses, pega aí! Que desgraça! Misericórdia! Peraí, amigo, deixa eu brincar também, deixa eu ir pro play! Se levanta, baiano! Rapaz, que ladrão! Rapaz, que mentira é essa? Arregou! Foi treinado pelo deus do combate Vernaz em pessoa. Tá bom, eu não vou aguentar mais! Bateu no lobisomem, derrotou demônios superiores junto de Kesa em uma missão. Conheceu os sucessores ao trono, chamou a atenção do irmão mais velho do arquiduque, o general Wilden, que o treinou. Saiu de férias por 1 ano sem a permissão do arquiduque, que mandou seu mais fiel e poderoso subordinado para pará-lo. Porém, esse foi esmagado facilmente pelo prota. E agora chegamos a esse ponto, de frente com o elfo Kiel, subordinado de Wilden, que veio para auxiliar Mord em sua jornada. No último capítulo, nos foi apresentado a Legião dos Guardiões. Essa legião é responsável por impedir a demonificação e pela segurança do reino do demônio branco da região norte. Eles recebem ajuda de soldados, o Esquadrão do Lobo das Sombras, que é a força-tarefa especial de Ilden, que tem o propósito de assassinar seus inimigos, e para isso utilizam-se de habilidades diferentes das dos guerreiros Vernaz, como por exemplo a furtividade. Então, Kiel, mesmo possuindo a melhor técnica de furtividade dentre todo o esquadrão, foi descoberto facilmente por Mord. Com isto, ele conta a Mord que foi designado por Ilden para segui-lo e ajudá-lo em caso de perigo. Enquanto Kiel admira o prota, Mord pede uma prova para confirmar sua história. Assim, Kiel entrega a ele um bracelete e o prota logo reconhece que foi o bracelete de Ilden que ele quebrou durante os treinos. Porém, o prota manda-o embora, pois não quer alguém inútil o seguindo por aí, já que ele ficou escondido esse tempo todo da luta. Kiel diz que não pode retornar, pois foi uma ordem do general Ilden. Então, para compensar, ele diz que será o escravo do prota. Vai fazer de tudo o que ele precisar, desde lavar, passar, cozinhar, até ficar de guarda a noite toda enquanto ele dorme. O prota fica animado com o que ouviu e recorda que já viu o nome de Kiel na novel, que ele foi abandonado pelo seu pai por ser um elfo e foi resgatado por Ilden. Durante a luta do herói Aiden contra o general Ilden, Kiel foi de grande ajuda com suas habilidades de furtividade e magia espiritual. Mesmo parecendo jovem e afeminado, ele é mais velho que o prota e um assassino nato. Com isto, Mord decide aceitar sua ajuda, pois ele poderá ser útil. E como primeira ordem, ele manda Kiel começar a limpar toda a bagunça que o prota fez. Ou seja, os corpos espalhados no campo de batalha, pois não quer deixar vestígios
para não ser seguido novamente. A notícia da derrota de Verin chegou rápido da mansão do arquiduque canibal. Não sei se vocês lembram, ele come os próprios descendentes. Pois mesmo escondendo os corpos, ainda sobrou vestígios de uma batalha. O arquiduque imagina que o prota tinha uma escolta com ele, pois é a única forma de explicar a derrota de um esquadrão inteiro e de seu melhor guerreiro. Mal sabe ele que o prota desceu a porrada em todo mundo como se não fossem nada. O subordinado acha que ele recebeu a ajuda do esquadrão dos Lobos da Sombra inteiro. Então, o arquiduque só manda manter os olhos no prota e não o atacar mais. O arquiduque ainda acha que o prota e todo o esquadrão imaginário deve ter sofrido baixas, uma vez que o sangue de prata Verin estava na batalha. Sabe de nada. Alguns dias depois, o prota e Kiel chegaram num local onde encontraram um túmulo. O prota estava procurando esse tempo todo. Kiel pergunta o que irão fazer agora e o prota só responde que terão que esperar até o anoitecer e o manda ficar de guarda. Kiel resmunga por estar naquela situação, quando o prota chama pelo seu nome e avisa que está começando. Algo está acontecendo com o túmulo. Um portal de dungeon se abre. Com isto, o prota explica que na novel existe uma dungeon secreta, que só se abre se todos os requisitos forem cumpridos. As condições são: primeiro, a lua tem que ser crescente. Segundo, não pode haver nada que atrapalhe o caminho da luz da lua brilhando na terra. E terceiro, precisa de alguém com sangue divino a 5 metros do túmulo. Mesmo sem ler a novel, ainda há uma pequena chance de alguém encontrar essa dungeon. Ela não é tão importante, porém a sua recompensa é um fragmento do mundo. O prota avisa a Kiel que irá entrar sozinho na dungeon. Kiel fica relutante, porém o prota diz que é forte o bastante para vencê-la sozinho. Então Kiel fica de guarda para impedir que mais alguém entre na dungeon, enquanto Mord salta para dentro. O prota chega no Templo Lunar, local onde havia muitos deuses no passado, mas hoje não resta nenhum. De repente, uma horda de esqueletos corre em sua direção. Almas e guerreiros que veneraram um deus que foi derrotado e desapareceu. Então, utilizando mana, o prota derrota quase 100 esqueletos facilmente. Agora só lhe resta derrotar o guardião e pegar o núcleo que provavelmente está no alto da enorme estátua. Assim, um lobisomem aparece em sua frente, o chamando de profano e diz que irá oferecê-lo como sacrifício para sua deusa. Na novel foi descrito que o Aiden, mesmo sendo mais forte que a maioria dos magos avançados, teve dificuldades contra esse lobisomem, pois magia não funcionava devido à bênção da deusa. Porém, isso não importa para o prota, já que ele não é um mago. De frente com Mord, o lobisomem pergunta se ele veio sozinho, enquanto sua matilha se aproxima e cerca o prota. Mas ele reconhece o orgulho de guerreiro de Mord e decide lutar no mano a mano. O prota fica surpreso, pois a novel não aconteceu assim, mas pensa que isso se deve ao fato de Aiden ter vindo ali com seu grupo de amigos, já ele veio sozinho. O prota pede para que o lobisomem utilize sua terceira forma logo, para que não percam tempo. Porém, isso não é à toa. Mord sabe que na novel, o grupo do Aiden matou o guardião diversas vezes e ele foi revivido pela deusa em todas. O guardião fica irritado devido à ousadia do prota, mas ele logo cala a boca do lobo ao utilizar sua forma despertada do sangue divino, o que o convence a se transformar também. Enquanto se transforma, o guardião pega o poder dos demais lobos para si, o que deixa muito maior e mais rápido. Sem perder tempo, Mord avança para o atacar, que defende com a habilidade herdada de sua deusa, que é capaz de suportar até um ataque com aura. O prota continua o atacando para tentar quebrar sua defesa, até que consegue arremessá-lo contra uma parede. O guardião não tem tempo nem para pensar e o prota já aparece em sua frente, nessa imagem incrível que o deixa fodão. O lobo se abaixa para desviar do ataque, ao passo que aproveita a abertura para atacar o prota, acertando um golpe direto. Porém, não fez nenhum efeito, pois o impacto foi absorvido pelos músculos do prota. Estão vendo aí a importância de treinar abdominal? Então, comecem a treinar logo, mas antes não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. O prota, com a cabeça baixa, segura o braço do guardião e o arremessa como se não fosse nada. Então, com sangue nos olhos, raios nos olhos, ele segue atacando o lobinho sem dó, que bate na estátua gigante e cai. Mas não parou por aí. O prota salta na estátua e depois pula em direção ao lobo, que ainda está caindo. Então, ele usa a habilidade Golpe Relâmpago, que tira um raio-x grátis do tórax do lobo e o derrota, deixando-o com um buraco enorme no meio do peito. Foi nada, uma sutura com 2 pontos já resolve isso aí. Continuando, o prota ficou surpreso por quão fácil foi derrotar o guardião. Ele não precisou usar o fragmento do mundo ou a bênção do físico do combate divino.
Porém, ele está curioso do porquê daquele sorriso do lobo no final. Mas de repente, alguém fala com ele, mas uma estátua falante surge, outro evento que não aconteceu na novel. O prota pode até ter lido toda a novel, porém a presença dele dentro dela fez com que novos eventos fossem criados. Ao se colocar algo diferente em um momento do passado, aquele simples ato já distorce todo o futuro visto. A estátua agradece ao prota por ter dado um descanso honrado a seu guardião, pois aquilo era o que ele buscava, visto que em sua vida passada ele foi esfaqueado pelas costas e morreu de uma forma desonrosa. Por isso ele escolheu viver como um fantasma na dungeon. Com isto, o prota fez um favor ao concedê-lo uma morte digna de um guerreiro. Agora faz sentido aquele sorriso do lobo no final. Era a satisfação de ter tido um duelo contra alguém que considerava digno. A estátua quer presentear a morte pelo seu feito e lhe dá um bracelete que tem o poder de proteger qualquer pessoa que o prota queira com um simples ato de expô-lo contra a luz da lua. Assim, o prota conseguiu um item que o herói Aiden nunca teve na novel. Após a presença da deusa na estátua sumir, o prota se aproxima dela e a destrói para liberar mais um fragmento do mundo. Do lado de fora da tumba, enquanto espíritos rodeiam o local, o prota sai da dungeon e encontra Kiel, que continuou de guarda à sua espera. Assim eles partem em direção à vila mais próxima. No dia seguinte, na cidade mercante de Lérine, o prota e Kiel andam pelas ruas, enquanto Kiel reclama que já fazem 20 dias desde que saíram do território do Arquiduque e ainda não tiveram uma pausa. O prota já concluiu 2 dungeons desse tempo, conseguindo um fragmento do mundo e um bracelete na dungeon da deusa do lobo e nada além do fragmento na outra. Ele quer encontrar algo no mercado negro de Lérine, que ele chama de aquele objeto, e quer também ir naquele lugar que fica no subterrâneo. Esse lugar deve ser importante, pois ele quer chegar lá primeiro que ele. Após um tempo, eles pararam em uma pousada para descansar, mas Kiel fala que precisa sair para resolver algo, e o prota diz que é melhor ele voltar logo ou terá que se reportar ao general Wilden. O prota pensa que ele vai a algum lugar para poder se reportar sobre ele ao general, mas na verdade Kiel só está quebrado de dinheiro mesmo, pois tem que pagar todos os gastos do prota, que só quer ficar em alojamentos caros e comer refeições caras. Enquanto Kiel vai saindo, ele diz ao prota para não sair dali, mas o prota responde que só sairia se algo inevitável acontecesse. Kiel, com sua bocona, diz que não tem como nada de anormal acontecer, pois nenhum maluco apareceria no meio da noite e viraria a cidade de cabeça para baixo. Algo realmente aconteceu. Enquanto Kiel está apagando fogo com um cuspe, vamos a uma historinha. Os fragmentos do mundo são como quebra-cabeças que os deuses antigos usaram para criar um mundo completo. Assim, cada fragmento do mundo contém um elemento diferente. Algum pode conter campos de lava onde espíritos de fogo dançam. Outro pode ter desertos áridos e desolados. Como peças separadas, os fragmentos podem existir sem se encaixarem. Porém, quando se encaixam, podem dar grandes poderes ao usuário. Algo interessante sobre esses fragmentos do mundo é que uma vez que fundir um ao seu corpo, ele cria um reino mental, no qual pode se adentrar a qualquer momento que desejar. Trata-se de um mundo tão real que o usuário consegue treinar fisicamente lá dentro, e todo o resultado e experiência são refletidos na realidade. No mundo real, parece que o corpo do usuário se encontra em um estado de meditação, mas na verdade, ele está treinando no reino mental. Naquele fragmento que o prota conseguiu no túmulo do deus do combate, tinha uma montanha enorme que subia até as nuvens. Já o fragmento do túmulo da deusa lobo continha uma floresta espessa sob uma lua cheia e pálida. Além disso, o prota ainda teve a sorte dos 2 fragmentos terem se fundidos, deste modo expandindo ainda mais o reino mental. De volta à realidade, a cidade está em chamas, pessoas gritando enquanto Mord sai da pousada em chamas segurando uma criança no colo. A mãe agradece ao prota enquanto chora. Em meio ao caos, o prota nota algo. Encontra o culpado de toda aquela situação. Então, putaço, o prota diz que irá garantir que esse cara não tenha uma morte bonita. Assim, ele inicia uma perseguição ao suspeito, que acha que irá conseguir fugir. O prota consegue pará-lo e diz que irá matá-lo, com essa cara aterrorizante. O bandido subestima o Mord e o chama de fracote. No entanto, o prota surge em suas costas e acerta um soco no seu rosto. Acho que agora deu para ele perceber quem é que manda. De repente, alguém grita de longe e fala para não subestimar o bandido, pois eles fazem essa merda aí. Agora, todo grandão, ele começa a se achar pra cima do prota.
mas com apenas um soco é derrotado miseravelmente. O prota vira para o outro homem e o manda descer até ele, mas a única coisa que passa em sua mente é fugir. Porém, o prota chega na voadora e o derrota. Caminhando na direção do homem, com uma presença ameaçadora, o prota manda ele contar tudo o que sabe. Em seguida, Kiel aparece na furtividade, o segura pelo pescoço, o apagando lentamente. Após um tempo, o bandido acorda em outro lugar, com o prota já putaço em sua frente, dizendo para ele falar só o que foi importante, senão ele morre. O prota pergunta a ele quem era a pessoa que o estava perseguindo, e diz que provavelmente ele era parte da organização do segundo rei. O vagabundo fala que não sabe nada sobre isso, mas o prota bate nele para relembrar de só falar o necessário. Após fazer mais perguntas, Mord descobre que a pessoa que ele derrotou era de um grupo chamado Monarca Retornante. São caras que queriam reviver o rei caído Arquilite há muito tempo. No mundo atual onde o prota vive agora, o critério para a nomeação dos magos é simples. Magos de nível iniciante são do segundo círculo, magos intermediários do quarto círculo, magos de nível avançado do sexto círculo, e os que atingiram o nono círculo, que são chamados de magos superiores. Porém, recebem o título de Arquilite os magos superiores que se tornaram mortos-vivos, assim como também detêm o comando do exército de mortos-vivos, são chamados de monarcas. O Arquilite do grupo do monarca retornante ainda tinha um plano B no caso de ser derrotado. Ele dividiu sua alma em vários pedaços e as selou, algo parecido com os fragmentos do mundo. Assim, ao juntarem novamente esses pedaços, poderiam reviver o Arquilite novamente. Esse é o objetivo principal do grupo do monarca retornante. O prota questiona se aquele homem está ajudando a esse grupo do monarca. Porém, ele nega e diz que é de um grupo diferente. Ao demorar a responder, o prota já ameaça dar um peteleco nele. Mas ele revela que é do grupo Grandmother, que tem por objetivo impedir as 3 profecias de destruição desse mundo. Uma dessas profecias é a do retorno do monarca, pois o Arquilite é praticamente o deus da morte e se ele for revivido, esse mundo irá acabar. O prota lembra que na novel, quando o Arquilite foi revivido, o herói Aiden e seu grupo o derrotaram rapidamente. Então ele resolve deixar para lá as outras 2 profecias e questiona do porquê aquele cara estava perseguindo ele. O homem responde que é devido a ele ter roubado uma chave de sua roupa. Ao ver aquilo, o prota já reconhece rapidamente, pois aquela chave serve para abrir as ruínas. Assim, o prota fica curioso, pois na novel nem o grupo Grandmother nem a chave apareceram. Então deduz que a história mudou depois dessa chave ter sido roubada por esse cara. Com isto, ele sabe que a ressurreição do Arquilite só acontecerá lá para as partes finais da novel, mas decide impedir essa profecia, pois mesmo sendo derrotado por Aiden, o monarca dizimou milhares de pessoas antes disso. O prota pega a chave e parte para algum lugar, enquanto deixa para trás aquele homem sem entender nada. Kiel questiona o porquê disso. Então ele responde que irá em busca dos fragmentos da alma do Arquilite e irá destruí-los para impedir a profecia. Ele sabe que naquela cidade tem um fragmento da alma em uma das ruínas do monarca que fica abaixo da cidade. Logo decide seguir para ela, mas antes disso, ele vai passar no mercado negro para comprar umas coisas. Foi revelado que no mercado negro o prota comprou uma adaga velha e um livro. Ou ele ficou doido, ou deve saber muito bem o que fazer com isso. Ao andarem um pouco, eles chegam no esgoto. O local está muito fedido. O prota manda Kiel ir lá no meio conferir. Então Kiel usa seus espíritos do vento, que vão em direção ao meio do rio e encontram algo. Então o espírito abre caminho na água com sua magia. O prota e Kiel se dirigem até o local e descobrem uma porta coberta de magia. Kiel pergunta se aquela chave abre essa porta, mas o prota responde que não, pois o que irá abrir será a adaga. Mord conta a ele que há muito tempo os deuses estavam em guerra uns contra os outros e que o deus guerreiro perdeu tudo para os deuses que lutavam com magia. Então ele sacrificou sua própria existência para criar uma arma, um artefato que só aqueles com sangue divino podem despertar, essa adaga. Além de sua função principal, ela também serve como chave para abrir ruínas antigas, mas será necessário todas as 3 chaves para desbloquear todos os segredos ocultos dessa dungeon. Em seguida, depois de toda a introdução, o prota usa a antimagia na arma e mata a magia que tinha na porta arremessando a espada. Com a ruína aberta, o prota fala que dessa vez irá levar Kiel na dungeon, pois eles fizeram um trato em que o prota o levaria se ele o ensinasse furtividade. Eles entraram na dungeon e caminham enquanto percebem que já foram detectados pelo grupo do monarca. Mas, adiante vem uma horda de carniçais correndo em sua direção, e logo atrás são os membros do grupo do monarca.
Mord não perde tempo e já avança derrotando vários de uma só vez. Ao ser atacado, ele usa a aura para se defender, o que assusta os inimigos, pois eles reconhecem que o Prota já deve estar no rank mestre. O Prota acaba com todos eles, enquanto Kiel faz o mesmo com seus espíritos do vento. Enquanto estão sobre os corpos dos inimigos, Kiel aponta para a possível porta de entrada, mas antes de irem, Mord quer destruir todos os objetos perigosos por ali. Em seguida, de frente com um portão, o Prota revela que ali é onde a verdadeira dungeon se inicia. Então ele utiliza a chave que conseguiu anteriormente com o homem que interrogaram e abre o portão. Dentro do local, um denso miasma toma conta de todo lugar, o que a faz parecer com algum tipo de dungeon demonificada. O Prota afirma que aquela é uma dungeon que foi criada com o poder emprestado dos demônios, porém não está conectada com o reino demoníaco. Na novel, o Prota não viu informações detalhadas sobre essa dungeon, porém lembra que ela é como uma construção subterrânea que contém 9 andares e quanto mais fundo descer, mais forte os mortos-vivos ficam. Definitivamente não é uma dungeon fácil. Porém, o Prota concluiu em menos de 10 minutos. Kiel aparece feliz, pois há diversos itens mágicos bons no lugar. Ao caminhar mais um pouco, eles chegam à sala do monarca Aquilite, que os recebe com fogo nos olhos. Kiel percebe que o boss é forte, mas o Prota diz que não precisa sentir medo, pois ele é só um pedaço de alma mais fraco que o original. Contudo, Kiel afere que o boss, mesmo fraco, ainda é do nível de um mago muito avançado. O boss questiona se o Prota sabe sobre ele. O Prota responde que sabe sobre um mago chamado Monarca Aquilite Kret, o que deixa o boss satisfeito em ser reconhecido. Porém, enquanto Mord ativa seu despertar, tira sarro do Aquilite, dizendo que não sabe mais do que isso sobre ele e que não precisa saber mais, já que ele é só um ser morto. O boss reconhece que o Prota é da linhagem sanguínea dos Vernas, que os mais arrogantes já passaram por lá, porém foram todos mortos por ele. Enquanto ativa uma magia de gelo, ele fala que Mord é só um resto que o deus deixou para trás, ao passo que 2 gigantes de gelo surgem e atacam o Prota, que se esquiva rapidamente e prepara uma orbe de mana com aura. Ao ver toda a destruição feita pelos gigantes, o Aquilite pensa que Mord foi derrotado, mas o Prota surge do seu lado e o ataca com aura. Contudo, seu ataque foi defendido por um efeito defensivo do boss. Kiel invoca seus espíritos do vento e cria um ciclone ao redor do boss, que pisa fortemente no solo e ativa a magia, Maldição da Floresta, Proibição, derrotando todos os espíritos de Kiel. O Prota arremessa a adaga que perfura a defesa do Aquilite e o atinge. Ele pensa que aquilo não fará nenhum efeito, porém o Prota relembra que a adaga tem poder de anti-magia. Já que o Aquilite é feito basicamente de magia negra, aquilo irá matá-lo. O boss toma uma descarga de anti-magia enorme, que o faz gritar de dor e logo após cai de joelhos incrédulo com o que acabou de acontecer. O Prota fala que se baixar a guarda contra ele é o mesmo que declarar a própria morte. Então, com os olhos cheios de mana, ele usa uma nova habilidade, Destruição da Montanha, que acerta o Aquilite e destrói todo o corpo, restando apenas o crânio. Enquanto é levantado ao alto pelo Prota, o crânio do boss ainda reclama por perder para um maldito Vernas, mas o Prota apenas esmaga-o, dizimando a sua existência. Em seguida, o Prota chama Kiel para destruírem o núcleo e irem embora dali. Kiel pergunta onde está o núcleo. O Prota responde que está na cadeira do Aquilite. Assim, Mord destrói a cadeira e encontra o 4º fragmento do mundo. Após isso, eles retornam para a entrada real da dungeon. Porém, a entrada da dungeon mudou para uma sala falsa igual como na novel. Kiel fica desesperado, pois todo o espólio sumiu. O Prota aparenta estar tranquilo, enquanto Kiel está quase enlouquecendo. Então ele pergunta ao Prota se aquilo foi tudo um sonho de caos. Sonho de Caos é um reino que fica na fronteira entre os sonhos e a realidade, feito das informações mais poderosas, ou seja, tudo é falso. É como se fosse uma realidade virtual. As coisas que você experiencia lá viram realidade. Porém, não se pode levar coisas como espólios projetados de lá para o mundo exterior. O Prota diz a Kiel que não sabia nada sobre isso e Kiel diz que está tudo bem. Para animar Kiel, Mord afirma que lhe dará espólios, já que ele fez seu trabalho direito. Então ele dá um soco no chão e abre um buraco, por onde os dois caem em uma sala secreta. Essa sala é um espaço secreto que, para encontrá-lo, teria que resolver as charadas ocultas dentro da sala falsa, usando as pistas recebidas da dungeon. Só que eles não precisaram resolver nada, já que o Prota sabe onde ficava aquele local por ter lido a novel.
Eles aterrissam na frente de vários itens que parecem ser caros, o que deixa Kiel pra lá de animado. E chegamos ao final desse vídeo. Pretendo continuar postando até o capítulo 50, que completa a primeira temporada dessa série. Agradeço a todos por terem assistido. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.